dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras de mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, teu toque e tua bondade liberta o meu ser, o calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Está aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras de mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, o teu toque com tua bondade liberta o meu ser, o clamor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, traga ao altar do Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser
irmãos podem se assentar, por gentileza. Vou passar a palavra para o pastor. Alegria. É com muita alegria que nós estamos chegando, né? Ou melhor, já chegamos à última quinta-feira de 2022. É um privilégio muito grande para nós estarmos reunidos mais uma vez na presença de Deus, para sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, uma ótima noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu coração, a você que está em nosso santuário, a você que está nos acompanhando aí pela internet, a nossa gratidão de estarmos aí juntos, né? Como a gente costuma dizer em relação das quintas-feiras, né? Depois de somente no próximo ano, depois de somente em 2023, se for a permissão de Deus para a nossa vida, aí nós vamos estar juntos mais uma vez, né? Meus irmãos, este canto que nós acabamos de louvar ao Senhor, deve ser, né, o alvo, né, do nosso coração, deve ser o desejo do nosso coração diante de Deus. Interessante que o relato bíblico diz que Deus falou a Samuel que o profeta, que ele já tinha encontrado, né, um homem segundo o seu coração. E quando nós louvamos a Deus então com esta canção, nós ficamos, né, imaginando que este, né, deve ser o desejo de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Deve ser o desejo de todos nós sermos encontrados um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Imagine Deus olhando, né, de cima para baixo, e Ele pode dizer, né, encontrei um homem, encontrei uma mulher segundo o meu coração. Então, deve ser esta, meus irmãos, a expectativa de todos nós. Pensarmos que, né, em 2023, nós sejamos encontrados por Deus como Davi. Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Porque o hino que nós cantamos diz, né, dá-me um coração igual ao teu. O nosso coração precisa ser semelhante ao coração de Deus. Então isso é extraordinário para a nossa vida, é magnífico para nós, porque termos, né, aprendermos com Deus, aprendermos com a palavra, aprendermos, né, as pegadas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, este deve ser o nosso alvo, porque todo cristão precisa, né, procurar ser semelhante a Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Por isso, né, eu sempre digo aqui aos irmãos que nós deveríamos ler todos os dias, né, um trecho da Bíblia que nos fala sobre Jesus. Porque ser como Jesus é o alvo de todo cristão. Ser como Jesus é o alvo de todo crente. Andar nas pegadas de Jesus é o nosso maior desafio. Então, por isso que nós precisamos, né, ter o contato com a palavra, especialmente com os evangelhos, porque os evangelhos vão nos falar mais, né, de forma diretamente acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Então a gente lê, né, aquele trecho da palavra de Deus e fica pensando assim, né, eu preciso ser igual a Jesus, eu preciso, né, aprender com Jesus. E aí nós abrimos no Evangelho de Mateus, começamos a conhecer a sua história, nos capítulos 1 e 2, e aí quando nós encontramos no capítulo 3, né, em diante, a gente começa então a aprender aí as pegadas do Senhor Jesus Cristo, quando ele se apresentou a João, né, o Batista, para ser, né, batizado, e aí nós começamos, né, a seguir passo a passo da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nossa expectativa aqui, né, neste último culto desta quinta-feira, é sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus, né, fez por nós.
nós temos, né, alguns irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós não vamos ir muito longe do nosso culto, porque nós teremos a Assembleia da Igreja ainda. Então, nós vamos entrar na reflexão da Palavra de Deus, e depois desta reflexão, nós vamos estar encerrando aí, né, para a turma que está nos acompanhando na internet. Mas a gente gostaria, né, de ter você, certamente, no próximo sábado aqui na igreja, né, no dia 31 de dezembro, último dia, quando nós estaremos, então, encerrando, né, de forma assim, né, fechando mesmo a história de 2022 aqui na igreja, a partir das 22h01. Seria um prazer muito grande para nós podermos tê-lo aqui na oportunidade. Mas se de repente você não puder vir, certamente nos acompanhe aí pela internet, que nós vamos estar a partir das 10h da noite aqui em nossa igreja, e vamos aproveitar para transmitir aí para você esses últimos minutos de 2022, e nós vamos começar, se for da permissão de Deus, 2023 aqui na casa do Senhor. Então, né, aí eu gostaria, né, de trazer essa palavra, né, aos irmãos, à igreja, aos amigos. De repente você pode estar aí na sua casa, mas é só você, né, nos acessar aí, que nós estaremos no sábado à noite realizando esta programação aqui, encerrando o livro de 2022 e começarmos o livro de 2023. Então, se Deus nos der a permissão, nós estaremos aqui começando os primeiros minutos aqui na casa de Deus, e logo depois nós teremos domingo. Então, a gente já gostaria desde já de informar, né, aos irmãos que, né, e a você que nos acompanha pela internet, que domingo nós não teremos a programação da igreja. Então, nós não teremos as atividades da igreja aqui no domingo, tá? Domingo que a turma vai fazer aí pelo departamento de esporte, né? Será aí, segundo eles aí, o jogo das estrelas, né? Não sei que estrelas são essas daí não, mas pelo menos tem um jogo aí que a turma está colocando aí na agenda, né? Mas, né, você acompanha aí, né, principalmente aí a turma que gosta aí de jogar bola, né? A turma que gosta de jogar bola aí, domingo aí tem um jogo aí das estrelas, comandado pelo departamento de esportes. Daniel, que é o nosso responsável por essa área da igreja, está aí, né, fazendo esta convocação para a turma se inscrever para o primeiro dia, então, ser esta aí a programação da igreja. Mas nós, né, como igreja, não teremos a nossa programação nem pela manhã, nem pela noite. Se Deus assim nos permitir, retornaremos na próxima, depois do sábado, retornaremos na primeira quinta-feira. Então, no caso, dia 5, né, dia 5 de janeiro, nós retornaremos, tá? Bom, irmãos, nós temos aqui também sobre a questão da oferta da gratidão, que a gente já compartilhou com os irmãos aqui, que nós vamos dedicar no dia 31, então. Esse é o seu envelope da oferta da gratidão, tá? Esse aqui é o seu envelope, é o envelope que está lá atrás da oferta da gratidão. E dentro dessa contribuição, a gente gostaria de falar com a igreja que nosso desafio, então, começando 2023, será, né, nós vamos investir, então, nos bancos aí da igreja. Então, vamos fazer a troca das cadeiras, né, e a gente começa aí com a contribuição do dia 31, diante desta pergunta do Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, nós pensarmos o que você pode retribuir para Deus, diante de tudo aquilo que Deus fez para a sua vida em 2022. A igreja sabe que a nossa contribuição, na verdade, ela é uma contribuição simbólica, né? Ela é simbólica, porque na verdade é uma forma de nós expressarmos a Deus a nossa gratidão, né? Não tem valor que eu e você vamos colocar aqui dentro do envelope que represente tudo aquilo que Deus fez por nossa vida durante este ano de 2022. Então, mas a gente quer compartilhar com os irmãos que é um desafio que nós temos, né? 2, né?
dentre outros, para 2023, nós vamos então, com essa contribuição, começarmos a pensar na compra dos bancos da igreja, e a gente vai fazer a troca dessas, né, dessas cadeiras que estão aí, né, e vamos investir não só nos bancos, como investir em vidas também, né? Precisamos evangelizar, porque não podemos deixar essas cadeiras vazias que estão aí, né? Jesus está voltando e a gente tem que alertar as pessoas o máximo possível que não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo. É necessário correr para Jesus o mais rápido possível. Não resta dúvida, né, que nos parece que a pandemia, ela, não sei se ela assustou, né, alguns aí, mas nós não temos, como diz a palavra de Deus, em João capítulo 6, quando Jesus disse para os seus discípulos, né, quando viu a multidão lhe dando as costas, né, Jesus falou se eles também gostariam de se retirar. E aí o apóstolo Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós temos que nos agarrar com Jesus. 2023 está chegando e tudo o que está acontecendo está mostrando Jesus Cristo está voltando. E nós não podemos, né, deixar, né, com que, enfim, né, que o nosso coração possa ficar longe das coisas de Deus. Precisamos nos aproximar. Então, a gente gostaria de pedir aos irmãos aí as orações, né? Precisamos das orações, carecemos das orações. Vamos abrir a palavra de Deus então para a nossa reflexão desta noite. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Gosto muito de pensar em algumas reflexões para nós, quando nós chegamos ao final de mais um ano. Eu sempre costumo dizer para, né, a igreja que a grande virtude da vida cristã é sempre poder recomeçar. Eu acho assim, né, eu vejo assim fantástico na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus sempre nos dá a oportunidade da gente poder recomeçar. Até porque a vida cristã, ela não é, né, de uma, né, apenas, né, numa linha que nós vamos, né? A vida cristã, é necessário que a gente entenda isso, né? Ela de vez em quando tem altos, ela também tem baixos, né? Esse sobe e desce da vida cristã, isso acontece na vida de todo mundo, gente, tá? Isso acontece na vida de todo mundo. Isso faz parte da nossa vida. Porque tem gente que imagina que a vida cristã, né, em linha reta, ele está sempre. Não, tem altos e baixos. Porque muitas coisas vão acontecendo na nossa vida, na nossa trajetória, né? Tem vezes que parece que a gente está, né, vibrando numa vida com Deus. Tem vezes que parece que a gente está vibrando numa vida com Deus, nosso coração parece que está, né, tá ardendo dentro de nós, né? A gente está atraído pelas coisas de Deus, a gente lê mais a Bíblia, a gente ora mais, a gente fala de Jesus, né? Mas também de vez em quando, né, a gente está ao contrário, né? Tem vezes que parece que bate um desânimo na gente, né? E aí a gente tem que fazer uma força muito grande, né, para lutar contra isso, porque isso é normal que aconteça. Isso acontece na nossa vida, isso acontece na vida de todos nós. Porque às vezes você pensa, não, fulano sempre está, né? Fulano sempre está como que tivesse para cima. Não sempre está assim não, né? Tem hora que a gente está para baixo. Porque tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que nós não estamos entendendo por que isso está acontecendo na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós estamos como, né, os discípulos que estão no barquinho, lá no mar, né, da Galileia, e, né, está sendo confrontado, né, por uma grande tempestade, e tem hora que a gente pensa assim mesmo, não, nosso barco vai, né, o barco vai naufragar, o barco vai naufragar. Tem hora que a gente pensa na nossa vida que o barco vai naufragar mesmo.
É lógico, né? Aí de repente, né? É o que diz a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3, verso 21, que diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, ao mesmo tempo que a gente começa muitas vezes a pensar que o nosso barquinho ele vai naufragar, aí a gente descobre que não, ele não vai naufragar, porque Jesus Cristo está no barco. Aí a gente consegue perceber que Jesus está no barco da nossa vida, então ele não vai naufragar. E aí a gente, né, pronto, levanta a cabeça e diz, não posso, né? Eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu não posso desistir, eu não posso deixar de dar um passo para frente. A nossa vida cristã é assim, de todos nós. Mas, quando chega, irmãos, como agora, quando nós nos aproximamos, né, praticamente já está encerrando o livro da história da nossa vida, agora no ano de 2022. A grande reflexão para nós, já falamos sobre isso, sempre gosto de pensar nessa direção, é como você se acha que se encontra diante de Deus, como um discípulo do Senhor Jesus Cristo, como um discípulo de Jesus, como alguém que carrega uma Bíblia para evidenciar a sua vida com Deus. Pelo menos é dessa forma que acredito que você, né, imagina, né, ou que você talvez até pense mesmo, né, que as pessoas estão dizendo a seu respeito, né, está indo um crente ali, e porque, né, a nossa roupagem, né, é desta forma. Está indo um crente ali porque nós estamos indo para a casa de Deus, nós estamos com uma Bíblia na mão, né, e aqueles que estão ao nosso redor da nossa casa, a turma lá da nossa rua, né, muita gente que nos conhece dentro da nossa cidade, está imaginando assim, está indo lá, né, alguém, né, que é um crente em Jesus Cristo, porque, né, conheço a sua vida, sei da sua vida, e ele está com a palavra de Deus nas suas mãos, então, né, é um crente, porque mais ou menos é dessa forma que o mundo, né, nos conhece. E aí, diante desta carta, a última que o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, é a última carta porque Paulo está preso em Roma, e ele está escrevendo então a última carta a um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo sabe que aquilo que o aguarda, na verdade, é a morte. Ele está preso em uma, né, prisão em Roma, e ele está preso por alguém que, né, é considerado, né, subversivo, né, alguém que, né, está em contrariar a palavra, né, de um imperador, né, de um imperador chamado Nero, que na verdade era, né, Nero era, a história tem mostrado que, né, alguns loucos, né, que estão, né, no comando dentro da história, um deles era Nero, né, que era também um imperador, né, um homem louco, né, e ele culpa os cristãos, né, ele culpa os cristãos por tudo aquilo que está, né, acontecendo em Roma, dentre eles Paulo. E Paulo está então nesta carta, praticamente, né, na antessala da morte. Ele sabe, né, que daqui a pouco ele vai, né, passar pelo corredor da morte e aí encerrar a sua jornada. Ele sabe que vai ser decapitado, né? Ele sabe que chega o seu fim. E aí ele escreve uma coisa interessante a esse jovem pastor Timóteo, que é pastor na igreja de Éfeso. Paulo escreve a este jovem pastor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Imagine, irmãos, que eu e você
está aqui nesta noite, você que nos acompanha também aí pela internet, imagine que eu e você, chegando no final deste ano, vamos nos comparecer diante de Deus. Imagine que a gente irá se apresentar diante de Deus. Quando eu penso sobre isso, me faz pensar numa peça teatral, né, que há muitos anos nós fizemos aqui na igreja, e o tema da peça era Mãos Vazias, né? E era a hora de cada um se apresentar por aquilo que fez ou por aquilo que deixou de fazer diante de Deus. Mas imagine que o meu livro e o seu livro de 2022 está chegando ao final. E quando ele chegar ao final, quando ele encerrar, o que é que você imagina que Deus vai dizer a seu respeito? Como é que você imagina que Deus vai dar a média, né, aí, a seu respeito? Como é que você imagina que Deus irá dar o veredito final da minha vida, da sua vida, durante este ano de 2022? Será que nós nos preocupamos em ser discípulos de Jesus? Ou será que nós simplesmente achamos que nós somos membros de uma igreja? Será que a nossa preocupação, na verdade, foi mais ser um membro da igreja ou um discípulo de Jesus Cristo? Nós aprendemos com Cristo mais uma vez na nossa vida. Nós seguimos as pegadas de Cristo mais uma vez na nossa vida. Enfim, não resta dúvida, irmãos, que nós temos o nosso livro de cada um de nós acerca da nossa vida com Deus, que é o texto lá de Romanos capítulo 14, verso 12, que diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós temos o nosso livro, que vai fechar daqui a mais alguns dias. Praticamente, hoje é dia 29, 30, 31. Em contagem regressiva, talvez eu diria 2 dias. Mas, e aí? Como é que você se imagina que irá estar diante de Deus? Paulo vai dizer a Timóteo que procura apresentar-te a Deus aprovado. Você será, Timóteo, aprovado. Você precisa ser, Timóteo, aprovado, Timóteo. O que eu espero de você, Timóteo, é que você seja aprovado. E aí, irmãos, fica a grande inquietação no coração de cada um de nós. Como é que você imagina que Deus vai encerrar a sua história de 2022? Você vai ser aprovado? Ou você vai ser reprovado? Talvez você pode dizer para mim, não, pastor, acho que é mais ou menos. O problema todo é que mais ou menos não tem. O problema é que com as coisas de Deus não tem mais ou menos. Mais ou menos, às vezes, somos eu e você que queremos encontrar um jeitinho para a gente tentar não ficar tão ruim no nosso relacionamento com Deus. Mas não existe, meus irmãos, mais ou menos na nossa vida com Deus. Ou você vai ser considerado aprovado,
ou você vai ser considerado reprovado. Você já parou para pensar nisso? Como é que Deus vai encerrar o seu livro este ano de 2022? Não sei, né? Isso daí fica algo assim no nosso coração, fica dentro de cada um de nós. Mas a minha oração nesta noite é que eu e você sejamos aprovados pelo nosso Deus. Não é pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus sobre a nossa vida. Que a gente possa escutar aquilo que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo conseguiu entender. O que aconteceu com você é que a minha graça te basta. A minha graça foi suficiente para poder aprovar você. Porque muitas vezes Deus sabia que você não tinha condições, mas você estava debaixo da graça de Deus. E é esta graça que fez você chegar até aqui. É esta graça que pôde contribuir para você ser aprovado por Deus. Porque pelo menos a sua parte você fez. Aquilo que estava nas suas mãos para você poder fazer, você fez. E se a gente quiser citar um texto aqui, citaria Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Pelo menos tudo quanto tiver, né, a mão para você fazer, você fez com tudo aquilo que você pôde fazer. Talvez não tenha recebido aplausos de ninguém aqui na igreja. Talvez ninguém aqui na igreja elogiou a sua dedicação pelo que você fez para Deus. Mas quando Deus encerra a história do seu livro, Deus tem prazer de escrever aprovado. Porque Deus viu a dedicação que havia no seu coração em tudo aquilo que você fazia diante de Deus. Então, por isso, ele encerra a história e diz: você está aprovado. Então, ainda temos mais 2 dias e ainda dá tempo da gente poder escutar, ouvir qual vai ser o final da nossa história. Mas eu deixo essa palavra aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus nos abençoe. Amém? Senhor, essa é a expectativa que nós temos no nosso coração. Nós temos o livro da nossa história de 2022. Está chegando ao final. Mas nós temos essa expectativa no nosso coração. Pelo menos procuramos fazer aquilo que era melhor. Procuramos até ir muito mais além, por termos convicção de que aquilo que estávamos realizando era a obra do Senhor. E nós não temos nenhuma dúvida de que, diante disso, como o Senhor conhece o nosso coração, a expectativa que nós temos do encerramento deste ano para a nossa vida é sermos considerados aprovados por Ti. Que essa igreja seja considerada uma igreja aprovada pelo Senhor. E assim, Senhor, terminarmos a história deste ano com a certeza de que vamos começar mais um outro aos pés do Senhor. E vamos continuar colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, como discípulos de Jesus Cristo, como aqueles que têm desejo de poder cada vez mais aprender da Tua palavra, como aqueles, ó Deus, que deseja cada vez mais ser semelhantes a Jesus, como aqueles que têm desejo de cada coisa que realizar em prol do Teu reino, ó Senhor, seja aprovado por Ti, porque a Tua graça será suficiente para nos ajudar a fazer a obra do Senhor.
Toma, Senhor, a nossa vida, a vida desta igreja nas tuas mãos. Precisamos de ti, carecemos do Senhor, que a tua mão e, acima de tudo, que a tua bênção esteja sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, principalmente a você que está aí na internet, nós agradecemos aí o seu carinho. Próximo sábado, se Deus quiser, então, encerramos a rede, então, da internet, por gentileza. Próximo sábado, a partir das 22 horas, será um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez. Meus irmãos, eu quero, então, agora, né, voltar-me para a igreja, para